Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Se você não me conhece, eu sou a Aline Meirelles e nesse canal eu falo sobre RH e desenvolvimento pessoal. O nosso tema de hoje é um livro que todo RH deveria ler. Se você quer aprender sobre isso, não sai daí. Estamos em contagem regressiva para a finalização das matrículas do curso Viver de Consultoria de RH. Se você ainda não sabe como trabalhar como consultor de RH e ter mais liberdade e autonomia e contribuir nas organizações e na vida dos seus clientes, clica nesse link aqui abaixo e conhece o meu curso Viver de Consultoria de RH, que eu tenho certeza que será aí um divisor de águas na sua vida profissional. Nosso tema de hoje é justamente sobre um livro que eu tenho considerado assim muito importante e que todo o gestor de RH deveria ler. Muita gente já tinha me indicado esse livro, gente, ó, prepara para o print agora. Muita gente já tinha me indicado esse livro, né, de como fazer amigos e influenciar pessoas, mas era um livro que eu, assim, na minha cabeça, eu tinha a percepção de que era um livro para você fazer amizades, algo desse tipo. E não me interessei muito. E aí, como eu fiz um pedido recentemente, um pedido grande, com vários temas, né, de livros na livraria, eu pedi esse aqui. E confesso que foi um livro que me surpreendeu. Então, todo gestor de RH precisa ler esse livro, porque tem lições assim que são valiosíssimas. E eu separei aqui alguns pontos que eu considerei muito importantes desse livro. O primeiro ponto é que diz assim no primeiro capítulo, ó, a crítica é fútil porque coloca o homem na defensiva e comumente faz com que ele se esforce para justificar-se. A crítica é perigosa porque fere o precioso orgulho do indivíduo, alcança o seu senso de importância e gera ressentimento. Então, eu fiz alguns comparativos. Imagina os seus familiares, o seu namorado, o seu noivo, o seu marido, sua esposa, né? Alguém que você gosta, que você convive diariamente ou que você trabalha para, ou que você, sei lá, presta um serviço. Se essa pessoa te critica, né, diariamente, e esquece de ressaltar ali as coisas que você faz de positivas, os seus acertos, né? Tá sempre focando nos seus erros. Então, gente, isso causa desmotivação, acaba entristecendo a pessoa e acaba também desempoderando. Ao invés de você se sentir alguém útil, você acaba se sentindo inútil. E muitas vezes, inclusive, permanece no trabalho apenas por uma questão de necessidade, porque não tem outra coisa em vista no momento. Aí eu trouxe um exemplo para vocês compreenderem o que eu estou dizendo. Olha só, o personagem aqui do livro trabalhava como coordenador da segurança de uma empresa de engenharia. Dentre as suas responsabilidades estava a da fiscalização, que buscava garantir que todos os empregados, ao trabalharem no campo, usassem os capacetes. Segundo ele, ao deparar com os trabalhadores sem capacete, impunha-lhes sua autoridade, ao falar sobre o regulamento e exigia-lhe que cumprissem rigorosamente. Como resultado, obtinha obediência imediata. Tão logo se afastava os operários e retiravam seus capacetes. Decidiu ele, então, por isso, experimentar uma abordagem diferente. Na primeira oportunidade em que viu alguns dos trabalhadores infringindo os regulamentos, perguntou-lhes se o capacete era desconfortável ou se ele não se ajustava às suas cabeças. Em seguida, lembrou-lhes, empregando um tom de voz agradável, que os capacetes tinham a função de prevenir acidentes e sugeriu que eles os usassem para seu próprio bem durante o período de trabalho. O resultado foi um aumento da observância do regulamento sem que surgissem ressentimentos ou perturbações emocionais. O que é que eu quero trazer assim de lição com esse vídeo? É fazer com que você entenda que às vezes a pessoa é promovida
para liderar uma equipe, mas que não está pronta ainda para liderar, justamente por não ter certos conhecimentos de como fazer isso, né? Porque liderança é influência. E para influenciar as pessoas, você precisa conquistá-las, é uma conquista diária. E, gente, eu estou falando isso como profissional, mas eu erro e já errei muito, mas muito mesmo, enquanto líder, e continuo errando, porque é uma conquista e um aprendizado diário, tá? Então não pensem que eu estou aqui me colocando como o estilo de liderança perfeita, porque isso está bem longe de mim. Então é mais uma troca mesmo. E aí quando, voltando ao exemplo, né, quando ele tentou de forma agradável, sem diminuir ninguém, sem excluir ninguém, sem rebaixar ninguém, as pessoas começaram a observar que aquilo de fato era importante. Então, às vezes, é somente o tom que você fala, como você fala, de que forma você explica. Outro exemplo muito importante que eu acho bem legal é aquele quadro que existia no Fantástico, onde os chefes ocupavam os lugares dos colaboradores, né? Eles iam lá, se candidatavam a determinada vaga, eram contratados e eles iam vivenciar o dia a dia dos colaboradores. Então, eles iam sentir na pele o que os colaboradores passavam no dia a dia e que muitas vezes eles explicavam, falavam, né, que algo estava dando errado e que os superiores, né, os líderes não davam ouvidos. Vivenciar na pele como a outra pessoa se sente também é muito importante. E outros pontos também que eu achei bem interessante do livro que eu grifei e escrevi para vocês, olha só. Você conhece alguém a quem deseja modificar, aconselhar e melhorar? Excelente, isso é muito bom. Estou inteiramente a favor. Mas por que não começar por si mesmo, né? De um ponto de vista eminentemente egoísta, é muito mais proveitoso do que experimentar melhorar os outros. Sim, e um pouco menos perigoso. Não se queixe da neve no telhado da casa do seu vizinho quando a soleira da sua porta não está limpa, disse Confúcio. Então, tem vários tópicos legais assim, tem várias coisas interessantes que dá para você tirar e utilizar aí no seu dia a dia de trabalho e aplicar de uma forma simples. Outro ponto do livro que eu achei bem interessante é que ele diz assim, ó, quando tratamos com pessoas, lembremos-nos sempre de que não estamos tratando com criaturas de lógica, estamos tratando com criaturas emotivas, criaturas suscetíveis às observações norteadas pelo orgulho e pela vaidade. Então, eu vou tirar isso por mim. Muitas vezes, quando eu trabalhava em empregos formais, né, eu estava super bem, super motivada e aí no dia seguinte me dava uma tristeza, uma desmotivação por alguma reunião, por alguma crítica pesada que a gente recebia ou enfim. Então assim, quando você trata com o ser humano, inclusive eu tinha uma líder que dizia sempre isso, você não pode tratar todas as pessoas de uma única forma, porque cada um recebe de uma forma diferente. Existem pessoas que gostam do recado assim de uma forma mais direta, existem outras que você tem que saber manobrar, saber como vai dizer para não machucar. Existem outras que você vai falar 10 vezes e que a pessoa é tão zen, que não vai estar nem aí, vai tá tudo bem, mas que vai receber aquilo de uma forma mais leve. Existem outras que vão receber aquilo de uma forma muito pesada. Então assim, para cada pessoa, né, você tem que compreender o universo e o ambiente de cada uma para saber lidar com todas elas. Tem um outro exemplo aqui, gente, que eu não posso deixar de ler para vocês. Olha só, eu acho que o nome do piloto era Bob Hoover, acho que era isso. Famoso piloto de teste, bastante solicitado para realizar acrobacias aéreas, depois de uma dessas demonstrações em San Diego, estava voltando a casa em Los Angeles. A 300 pés de altura, como descreveu uma revista especializada, ambos os motores da aeronave repentinamente pararam. Através de uma hábil manobra, ele conseguiu aterrissar
E embora ninguém se tenha ferido, o avião ficou bastante danificado. Após proceder à aterrissagem de emergência, a primeira providência de Hoover foi examinar o tanque do avião. Tal como suspeitara, o aparelho da Segunda Guerra Mundial tinha sido abastecido com combustível de jato e não com gasolina. Voltando ao aeroporto, pediu para ver o mecânico que tinha abastecido o avião. O rapaz mostrou-se profundamente abalado com o erro que havia cometido. Quando Hoover aproximou-se dele, lágrimas escorriam-lhe pelas faces. Acabara de causar a perda de um avião extremamente dispendioso e por pouco não causou a perda de 3 vidas. Era de se imaginar a fúria de Hoover. Mas Hoover não repreendeu o mecânico, ao contrário, abraçou e disse: para lhe provar que para lhe provar que tenho certeza de que jamais voltará a fazer o que fez, quero que você amanhã abasteça o meu F-51. Então, gente, olha que prova assim de generosidade, de confiança. Claro que é um exemplo que choca, né? Porque ele colocou em risco a vida de 3 pessoas, danificou um avião. Ainda assim, a pessoa teve compaixão pela outra pessoa e ainda se colocou no lugar do mecânico. Então, vejam como as coisas assim podem ter uma visão diferenciada. Como que você pode enxergar uma situação por outros ângulos. E se fosse eu nessa situação? É óbvio que no calor da emoção, às vezes você e eu não pensamos dessa forma, não agimos assim, a gente culpa mesmo. Eu tenho uma colega que, conversando comigo, ela até disse, lá na empresa onde eu trabalho, a cultura é essa, se livra da bomba, né? Quem é que eu vou culpar? Culpa logo alguém, coloca a culpa em alguém e se livra daquilo ali. Então, assim, percebam que que essa cultura é algo que existe, né? Algo que a gente vivencia. Então, é algo também que a gente pode ir melhorando aos pouquinhos, ir se melhorando. Não será da noite para o dia, mas é possível. E aí a gente precisa aprender diariamente, né? E para fechar, gente, esse vídeo de hoje que já vai ficar longo, né? Tem uma parte que diz assim, ó, Benjamin Franklin, um tanto descontrolado na sua juventude, tornou-se tão diplomata, tão hábil no lidar com as pessoas que foi nomeado embaixador americano na França. E aí perguntaram, né, qual é o segredo do sucesso? E aí ele respondeu assim, ó, não falarei mal de nenhum homem, disse ele, e falarei tudo de bom que souber de cada pessoa. Qualquer idiota pode criticar, condenar e queixar-se, e a maioria dos idiotas faz isso. Mas é preciso ter caráter e autocontrole para ser complacente e saber perdoar. Então, a maioria das pessoas que conseguem sucesso aí na vida são pessoas que têm uma habilidade e uma influência muito grande no trato com as outras pessoas. E eu quero finalizar esse vídeo aqui com uma citação de Carlyle. Gente, são pessoas que realmente eu não conheço, tá? Mas tem no livro, por isso, gente, se eu estiver falando errado, me perdoem. Uma citação que diz assim, ó, um grande homem demonstra sua grandeza pelo modo como trata os pequenos. Então, assim, os pequenos em qual sentido? Na posição de status, né? As pessoas que muitos olham assim e muitas vezes não olham nem nos olhos. Como eu já escutei relatos de cobradores de ônibus, pessoas que trabalham na limpeza, camareiras e tantas outras profissões que relatam que as pessoas não têm o costume de olhar nos olhos, de ser cordial, de cumprimentar, de tratar bem, de tratar as pessoas como ser humano, como as pessoas merecem, como nós merecemos. Porque eu também já vivi isso, né? Pessoas me tratando como se eu fosse um nada, inclusive em algumas situações de trabalho. E isso machuca, né? Isso magoa. E aí a gente se pega muitas vezes fazendo isso com outra pessoa. Não de forma humilhante, mas com uma palavra mal colocada, com uma palavra fora do contexto, com, sei lá, com um sermão que não precisava, né? E aí a gente tem que aprender muito diariamente para poder crescer, para poder evoluir. E não esqueçam aí desse livro, dessa sugestão maravilhosa.
E é isso, gente. Fica a dica desse livro gostosíssimo de ler, né? Tô amando. E vou trazer aqui mais conteúdo. Se você gostou desse vídeo, comenta, curte, se inscreve no canal. Te espero lá. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.